Vamos ver se aparece alguém aí para nos ouvir falar sobre mais um assunto importante para o nosso emagrecimento. Tá me ouvindo? Ó. Tá dando para me ouvir? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Ah, Thay. Tá dando para me ouvir, Thay? Você consegue me dizer? Tá tudo certinho com o áudio? Ó, a doutora Rita já entrou aqui. Nós somos pontuais. Ah, tá dando pra ouvir. A Cássia falou que tá dando pra ouvir. Ó, a Stephanie. Boa noite, tá ótimo. Boa noite, tia. Ó, a doutora Rita solicitou aqui, já vamos entrar. A gente é super pontual, não deu nem 8 horas, a gente já vai começar. Ela tá entrando. Olá, tudo Oi, bom? doutora, tudo ótimo. Deu Tudo tudo, jóia. tudo certo. Boa noite. Boa noite, tá E- escura aqui minha Não, câmera. mas não tem problema não. Tá dando pra lhe ver bem, tá dando pra ouvir, tá tudo bem. Doutora, eu tô falando pra eles aqui que a gente tá super pontual, né? 8 horas a gente já tá aqui. Isso E aí, aí. e aí, antes da gente começar a falar, eu queria lhe agradecer por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente. Eu sei que a sua vida deve ser super corrida e tirar um diazinho para a gente conversar não deve ser fácil, mas a minha audiência está muito, muito interessada nessa live. Então, eu acho que a gente vai conseguir ajudar muita gente aí com as informações. Muito, muito obrigada desde já, tá bom? Eu que fico feliz, Lívia, com o convite. Estou muito feliz. Tá certo. Ó, tem o seu time aqui também comentando. Estão falando para você colocar a luz na sua frente, mas é que é ruim a gente ficar com a luz na frente da gente. Mas não consigo aqui. É por conta do espelho atrás. Acho que tem um espelho atrás, não vai ficar legal. Todo mundo quer ver Não, essa pele maravilhosa da doutora Rita, né? Que ela tem que contar o segredo pra gente. ai, ai. Segredo é felicidade e botox. Tá certo, doutora. Deixa ele falar. Vamos começar, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aí, tá? Que depois a gente tira um tempinho para tirar as dúvidas no final. Mas fiquem atentos aí, que são muitas informações, né, doutora? Isso É, aí. primeiro você pode começar se apresentando e falando qual que é o seu público-alvo aí, qual que é o seu principal público de atendimento aí no consultório. Você fala um pouquinho pra gente? Tá. Meu nome é Rita, né? Eu sou ginecologista e meu público-alvo é a paciente do climatério. Né? Então Meu, você trabalha com esse povo. meu foco é longevidade saudável. Só que assim, para a paciente poder ter um climatério, uma longevidade saudável, ela tem que começar a se cuidar bem cedo, né? Então, a paciente de 20 e poucos, 30 anos que chega no consultório, a gente já tem que começar a puxar a orelha para mudar estilo de vida, né? Para ter uma longevidade saudável, É verdade. né? Pra não chegar lá na frente só pra tapar fogo, né? Pra apagar o fogo que vem de muito tempo. Aí não tem jeito, né? Quer dizer, ainda tem jeito, porque minha vida foi bem desregrada, mas eu consegui reverter, né? Inclusive, eu queria que você contasse um pouquinho para as minhas seguidoras, um pouquinho da sua história, que eu assisti a live lá com a Letícia, né? E eu adorei a sua história, eu queria muito que você contasse, porque eu sempre falo que a gente precisa estar perto de gente que tem histórias de transformação, que estão nessa mesmo objetivo, né? De mudança de hábitos, de estilo de vida. E eu acho que quando você compartilha a sua história, as pessoas podem ver, olha. Eu acho que é possível também, se ela conseguiu, por que que eu não posso também, né? Tendo informação e acesso aos serviços. Então, você conta pra gente um pouquinho da sua história aí, pra gente conhecer um pouquinho mais você, doutora. Então tá, então, gente, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é atitude, né? É querer mudar. Não adianta, às vezes a gente fala, não adianta que não, ninguém vai mudar, ninguém consegue fazer sua parte, é só você mesmo, né? Então, assim, eu levei uma vida muito desregrada, como médica, sempre estressada, dormindo mal, e aquela, eu fumava horrores, tomava muita cerveja. É, por ter uma genética boa, eu demorei para engordar, né? Então eu achava assim que eu podia beber todas e que eu não ia engordar nunca, né?
sedentária. Só que aí, depois dos 30 e tantos, 40 anos, eu comecei a engordar, engordar, engordar. E o negócio foi todo complicando, né? E é o que eu estava falando aquele dia na live. Eu nem sabia que eu era doente, né? Eu era hipertensa, mas minha família tem muita hipertensão. É Ai, normal. família, normal, né? Tava obeso, nunca tinha medido insulina, nunca, assim, aquele, sou gorda, mas sou saudável, né? Não E sabia que eu mesmo, era mal, e mal mesmo sendo investigado. médica, né? Mesmo sendo médica, não tinha essa. Achava que era da normalidade. Nós médicos, acho que a gente acaba sendo pior, É. né? Cuida muito do outro e esquece de si. Eu até escrevi outro dia sobre isso. Exatamente. Só que eu cheguei num ponto que eu não tinha mais condição de continuar como eu estava. Porque eu tossia horrores, né? Eu já não dormia mais, porque eu começava a dormir, eu tossia. Quando eu dormia mais um pouquinho, quando a tosse cedia, eu roncava e acordava com meu ronco, né? E pior, eu não deixava ninguém dormir no plantão, né? Porque era tosse e ronco, né? E daí eu comecei a gente começa, igual quando a gente começa a engordar, começa a pegar roupas mais folgadas, e a estratégia que eu tinha era procurar um lugar para dormir, né, que não fosse no quarto dos médicos, para não atrapalhar tanto o colega, né? Até que uma colega falou assim, Rita, para com isso, procura um psiquiatra, né? Vai se tratar. E eu falei assim, deixa de preconceito. Só que eu nunca tinha procurado um psiquiatra, mas não era assim, eu acho, não é preconceito não. Então eu falei assim, gente, quem que mexe com drogado? É psiquiatra, né? Porque o cigarro é um vício, assim, é uma droga que eu acho que sei lá, eu acho que é uma das piores. Eu não sei se é porque eu tive que largar o cigarro, né? Nem a cerveja me deu tanto trabalho para largar igual o cigarro, né? Foi uma coisa assim. E eu fumei minha vida toda, Desde nova. desde nova, né? Escondida da minha mãe. Desde novinha. E daí, e antigamente, fumar Era chique. era chique, era normal, né? Puxar o cigarro era. Depois você tinha que passar aqueles vexames, chegava em aeroporto, ter que sair correndo para fumar, aquela fissura de drogado mesmo, né? Sim. Enfim, aí quando eu procurei o psiquiatra, a minha intenção era parar de fumar, não era parar de beber, né? Só que ele me proibiu a cerveja nos primeiros 30 dias porque tem muita relação, né? Cerveja com cigarro. E a Enfim, medicação também interferia? não, a medicação tinha alguns ansiolíticos, né? Tomei muito ansiolítico, fui proibida até de dirigir estrada e tudo mais, né? Porque teve mas a primeira coisa que eu falei com ele, eu preciso parar de fumar, mas eu não posso parar de trabalhar. Então ele fez um tratamento assim que deu para eu conciliar o meu trabalho e usando a medicação, né? Certo. Mas isso quando eu determinei também que eu ia fazer aquilo, né? Porque até então eu já tinha comprado toda a medicação que falava comigo, eu comprava. Só que aquele negócio, comprava, jogava medicação de R$ 1.000. E eu fico vendo isso hoje, já passei do consultório que chega, às vezes com obesidade, tomando Ozempic, né? E sem fazer Uhum. dieta, né? Não vai Então não dar. adianta, não tem mágica, não existe mágica, né? E aí, quando eu parei de fumar, eu nem me lembrava da cerveja, porque o desespero para o cigarro era tão grande que eu nem me lembrava da cerveja. E quando eu fui tomar cerveja de novo, não gostei do gosto. E aí, deixei, comecei a. Só que aí eu achava que eu não ia engordar, porque eu tinha largado a cerveja. E eu engordando, engordando, engordando. Comecei a fazer dieta por minha conta, né? Comendo tudo integral, de 3 em 3 horas. Continuei engordando, procurei uma nutricionista que eu lembro que ela me prescreveu pré-treino, não sabia nem o que era treino. Sabia nem que era o treino, imagina um pré, né, doutora? Aí era aquele café com whey, com óleo de coco. E eu tomando aquele negócio engordando mais, né? Até que eu descobri a low carb, né? E aí, como se diz, a mágica aconteceu, né? Acontecer. Em qual ano isso, doutora, mais ou menos? Tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora. Em Quatro maio, anos. 7 de maio, faz 4 anos que eu parei de fumar. Em maio, eu não lembro a data certa que eu comecei a low carb, mas foi setembro ou outubro, entendeu? Certo. Então, assim, ainda não tem uns 3 anos e meio.
mais Tá. ou menos, Acho que né? coincidiu aí um pouco com o início do curso do diabetes, ou foi um pouco antes? Porque aí você já estava naquela Não, coisa de aprender ali sobre low carb, foi um pouco antes? que eu parei de fumar? Isso, foi Não, eu bem mais devo descobrir tempo. tudo depois. Ah, Descobri tá. a low carb depois, Tá. Ah, entendeu? tá, depois, entendi. E aí depois, quando a gente entra nesse mundo, a gente não sai mais, né, Lívia? É, isso mesmo. Fica querendo colocar todo mundo no mesmo barco, falando disso, É, é porque assim, panfletando, a né? gente vê que o complicado é você largar essas substâncias que são boas de comer, né? São gostosas de comer, mas que não tem nutrição nenhuma e que adoece a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é uma estratégia que dá certo, dá muito certo, né? E o difícil, muitas vezes, é a pessoa acreditar que dá certo, né? E seguir direitinho. Porque quando ela segue, às vezes segue mais ou menos, faz mais ou menos, e você tem um bom resultado, né? Uhum. Quando faz direitinho, Quando se esforça, né? Que tá com quando se aquela sede esforça, de mudança, né? E aí você viu o seu peso baixar e aí você falou, pronto, a mágica tá acontecendo, vou continuar aqui. tá acontecendo. Ó, a primeira coisa que eu vi foi, eu falei assim, gente, parece que minha cintura tá aparecendo de novo. Porque eu sempre tive cintura muito fina e quadril largo, né? Então, assim, lembro na faculdade eu só usava roupa folgada, porque eu tinha vergonha, porque eu estava muito indecente. Aí depois eu tava roliça, né? Cintura. E aí eu falei assim, gente, parece que minha cintura tá querendo aparecer. E aí foi. Só... Mas você iniciou já colocando o treino ou primeiro mudou a alimentação e depois se abriu para o treino? Como que foi essa Não, eu mudança? comecei o treino, Comecei o treino entendeu? junto, já tava com essa coisa do treino também, Não, né? quando eu comecei a estratégia para parar de fumar, à noite era o horário pior. Aí o psiquiatra virou e falou assim: Rita, você tem que procurar alguma coisa para você fazer à noite. Eu falei: ah, então eu vou para academia. Aí procurei um personal e acho que ele queria desistir de mim na primeira aula, mas eu falei: você não vai desistir de mim. Porque eu não conseguia nem andar, né? Eu Você não tinha, andava. nunca tinha treinado, você começou a treinar Não, agora. eu tinha treinado, assim, eu acho que um ano e pouco, há Meio muito tempo atrás, quebrado. tipo uns 10, mais de 10 anos atrás. Tá. E treinei direitinho, acho que um ano, depois parei. Na faculdade, tal, nunca fui de fazer nada, entendeu? Uhum. Sedentarismo mesmo. Entendi. E, e E aí aí, foi, né? aí você começou a estudar mais low carb e aí trouxe esse conhecimento para o consultório, porque eu achei engraçado que você falou que às vezes o pessoal chega para tratar de outras coisas e você não tem como não falar sobre alimentação. E eu sempre falo que o médico que considera a alimentação, ele é impagável. Porque se você chega E para o médico e ele lhe conscientiza sobre a importância de cuidar, você já está em boas mãos. E aí eu achei interessante você falar isso para a Letícia. mudou, assim, não só minha vida pessoal, mas como minha vida profissional, né? A gente começa a investir nesses cursos, né? De alimentação, de estilo de vida. E hoje em dia não tem jeito. Toda paciente que entra no meu consultório, ela vai Levar ter o uma, sermão. vai ter um sermão. Ela já sabe, vai ter um sermão, É, entendeu? E, tá. e não tem como, não tem como. Como é que eu vou falar? Eu vou tratar uma paciente no climatério e não vou falar de estilo de vida com ela. Adianta eu dar um hormônio para essa paciente se ela o corpo dela não está preparado para receber esse hormônio? Não vai adiantar, né? Você vai dar um hormônio ali, vai piorar a situação, às vezes, né? Então, paciente com endometriose, muitas vezes a paciente melhora só com mudança de estilo de vida, né? Paciente ovário micropolicístico é uma das maiores queixas que a gente tem no consultório. Então, assim, não existe tratar ovário micropolicístico se você não mexer no estilo de vida da paciente, É né? isso mesmo. Então, E essa é uma conscientização que acho que a gente precisa realmente sair daqueles velhos hábitos para poder entender que o nosso paciente também precisa cuidar da alimentação, né? Porque não é todo médico que se atenta para isso. mas sabe o que é, Lívia? Na faculdade, a gente, pelo menos na minha época, hoje eu acho que continua a mesma coisa. Continua. A gente não tem nenhum estudo, nada. O que a gente vai repetindo é assim, dieta saudável.
Não, tem que ter. Equilibrada. É, uma dieta Carboidrato, equilibrada. proteína, É. gordura. Tem que ter, E né? aí a gente fica naquele negócio, né? Vamos comer integral, vamos comer grãos, né? Diminui carne. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega meu que tá querendo resolver o que quer emagrecer, e eu falando para ele da low carb, a preocupação dele era a quantidade de proteína da dieta, se não ia lesar o rim, entendeu? Então É, a gente ainda tem muito esse. Mesmo com o profissional de saúde, hein? É um é isso. médico, né? É isso mesmo, porque é realmente tem algumas ideias muito arraigadas que eles não conseguem se desprender e de fato a gente só consegue quando a gente mergulha nesse mundo para estudar, como a gente está lá no grupo e olha o tanto de coisa que a gente aprende lá naquele grupo, né? Todo dia, né? Experiências. Inclusive a gente só tá aqui porque eu lancei uma dúvida lá, você respondeu e eu graças a Deus que eu tive essa dúvida e você me respondeu e foi super solícita depois. E assim, doutora, assim como vocês têm essa deficiência da alimentação no curso e na rotina de trabalho mesmo, nós, enquanto nutricionistas, temos a deficiência de entendimento dessa parte hormonal. Né? Porque o curso a gente pode até ver alguns distúrbios ali durante a graduação, mas a gente não tem essa coisa do ensinamento para cruzar ali o distúrbio, a deficiência hormonal com o emagrecimento. Então, qual foi a primeira vez, assim, eu até cheguei a comentar com você mais cedo hoje, mas a primeira vez que me surgiu essa coisa da importância dos hormônios no processo de emagrecimento foi quando eu fiz o curso da Lara. Né? Não sei se você chegou a fazer o curso dela de Não, emagrecimento. O curso não dela é sei muito... quem. Não conheço. A Lara Necheru, que você não conhece. Não conheço. Ah, tá. Olha só que engraçado, você não conhece, mas depois você vai conhecer. E aí, lá no curso dela, a Lara estudou com o Dr. Souto, foi inclusive a partir dela que eu conheci o Dr. Souto, fiz o curso, enfim. E lá no curso dela, ela é nutricionista, ela fala sobre essa coisa dos hormônios, né? Ela faz uma live com o marido dela, que é médico do esporte, e lá ela traz um pouco dessa reflexão para a importância da gente avaliar níveis de testosterona, essa HBG, na verdade não avaliar, mas a gente está atento, né? Porque nós, enquanto nutricionistas, nós não temos capacidade para avaliar perfil hormonal de ninguém. Mas a partir do momento que eu tive esse conhecimento, eu fiquei mais atenta. Inclusive, é da minha prática já observar a testosterona, como é que está livre, né? Que é a mais importante, essa HBG, principalmente para aquelas mulheres que fazem uso de anticoncepcional, porque isso aí a gente já conseguiu entender. Comprei depois livros para entender um pouco mais. Não sei se você conhece esse livro aqui, para poder entender um pouco mais sobre hormônios, mas ainda tem essa dificuldade. Por quê? Tanto de conversar com profissionais, porque a gente sente que tem uma limitação aí, tanto para relacionar esse assunto com o emagrecimento, e eu aqui no interior, aqui em Capanema, eu tenho dificuldade para encaminhar. Porque por mais que eu receba uma paciente ali de 40, 50 anos, que eu vejo que o perfil hormonal dela talvez não esteja tão legal, para quem que eu vou encaminhar ela? Porque nem todos os médicos vão conseguir cruzar essa taxa de perfil hormonal com alimentação, com objetivo estético, enfim. Então a gente tem essa dificuldade, e aí por isso que eu acabo tendo que compartilhar com o pessoal lá do grupo para ver se alguém compartilha também a sua experiência e eu entendo um pouquinho mais. Mas é uma área que eu pretendo estudar um pouco mais, né? Então, assim, a gente tem, eu vejo que a gente tem essa dificuldade ainda de encontrar o profissional que case as duas coisas, os dois assuntos. Você já é alguém diferenciado, porque você consegue entender a ideia do perfil hormonal e casar com a importância da alimentação também, né? Tem muito mito, né? E muito medo em relação ao hormônio. E aí, junto com esse medo, né, que existe a forma errada de usar o hormônio, né? O hormônio usado somente para fins estéticos, né? Então, assim, acaba que ocorre uma banalização de alguma forma. Outros profissionais, até mesmo ginecologistas, a gente vê, ah, não, eu sou contra a terapia de reposição hormonal. Por quê? Porque dá câncer. Gente, não dá câncer. Tá? Repor hormônio não vai causar câncer. Repor hormônio, né? Eu não estou falando de enfiar a bomba no paciente, eu nem sei como é que faz isso, né? O que é, como é que se usa isso. Mas você repor aquilo que está faltando a níveis fisiológicos, não vai ter nenhum problema. Pelo contrário, vai ter benefício para essa paciente. Então a gente pega, por exemplo, uma paciente jovem, usando o anticoncepcional oral, né, tem um distúrbio de desejo sexual, né, uma diminuição de libido importante. Por quê? Porque mesmo ela tendo a testosterona dela total normal,
O anticoncepcional oral, ele vai aumentar o SHBG, que é uma proteína que se liga à testosterona e não deixa a gente usar a testosterona, né? Existem algumas outras situações também que o SHBG está alto, como, por exemplo, na paciente obesa, né? Então, olha a importância do emagrecimento e também da reposição, né, do hormônio. Aí a mulher no climatério, né, que é a fase que piora tudo, né? É, ontem, acho que foi ontem, eu atendi uma paciente que ela passou num profissional, no ginecologista, e o ginecologista falou com ela assim: aceita que dói menos. Você tá velha, entendeu? Então, assim, não é que a gente quer frear envelhecimento, não é isso. A gente quer envelhecer, porque só não envelhece quem morre cedo. A gente quer envelhecer com qualidade, né? Tendo uma memória, né? Tendo cognição, porque o estrogênio, quando ele diminui, né? Diminui a cognição, o sono fica ruim, resseca a pele, né? Resseca a vagina, a mulher passa a ter infecção urinária, infecção vaginal de repetição, não consegue ter relação sexual, começa a perder urina, entendeu? Aí o desejo sexual já está hipoativo. E quando ela tem o desejo, ela vai ter relação e só sente Dói? dor, ela não consegue ter relação, né? E nós temos que pensar que a mulher, ela está vivendo mais. E ela vai viver mais de um terço da vida dela nessa fase climatério e pós-menopausa, né? Então, você tem que cuidar para essa mulher ter uma qualidade de vida adequada, né? Ter uma longevidade saudável, que é o que eu mais falo com os pacientes. E aí você acaba tendo que faz essa reposição quando tem as queixas. É com as queixas que você e aí faz os exames. Como que funciona Não, assim? assim, ó, tem um professor que fala assim, ó, toda mulher precisa da terapia de reposição hormonal quando ela entra nessa fase do climatério. Nem todas merecem, né? Paciente que às vezes tem um estilo de vida muito ruim e tudo mais, você tem que avaliar muito bem ou fazer aquela paciente primeiro melhorar para depois você entrar com o tratamento, tá? Contraindicação da terapia de reposição hormonal. Você só não faz reposição hormonal quando tem contraindicações absolutas, né? Existem contraindicações? Sim. Praticamente, paciente com câncer de história pessoal, de câncer de mama e câncer de endométrio, não é assim, minha tia teve câncer de mama, eu não vou poder. Não. História pessoal de câncer de mama e câncer de endométrio. Um sangramento uterino que você não sabe a causa desse sangramento. Então, primeiro você tem que investigar para saber. Então, é isso que é importante. Não é a paciente sair tomando hormônio. Hoje mesmo eu atendi uma que estava tomando hormônio por conta própria. Não é assim, né? Porfiria, lúpus, meningioma, tromboembolismo, doença hepática descompensada, doença cardiovascular, doença coronariana e cérebro vascular. Acho que eu falei tudo. São mais ou menos 6 contraindicações. Mas, assim, cada paciente, a reposição hormonal, ela vai ser muito individualizada. Você vai olhar cada paciente e vai ver o que ela precisa e vai montar aquela reposição para aquela paciente. E uma coisa muito importante é que não seja comprimido, via oral, né? A via oral tem o hormônio, principalmente estrogênio, né? A progesterona a gente pode até usar, às vezes, pela via oral, porque a primeira passagem dela pelo fígado produz uma substância que vai melhorar o sono. Então, às vezes, a gente faz a progesterona via oral. Mas o estrogênio, você tem a primeira passagem hepática, é uma via mais trombogênica, que vai aumentar o risco de câncer de mama e de endométrio nessa paciente. Então, a gente não usa a via oral, né? A gente usa a via transdérmica, através de gel ou através de implantes, né? Às vezes também tem creme vaginal que você pode fazer a terapia de reposição hormonal, mas não comprimido, entendeu? Então, essas são as 3 vias mais indicadas para fazer a Isso, reposição. a via transdérmica. Tá. E aí, essa mulher, ela precisa de um acompanhamento, né, doutora? Ela não chega lá só na primeira Sim, vez, faz e tchau, não. nunca mais vê a doutora Rita. Como que é? Até mesmo porque, às vezes, a paciente, você vai fazer a reposição dessa paciente, ela pode ter sangramento, né? Que não é o objetivo, não é voltar essa paciente a sangrar. Às vezes ela vai ter sangramento, ela tem outras queixas, ou no melhor, você vai ter que ir montando. A paciente casa com você ali, até você conseguir. Porque o que a gente faz?
sempre a menor dose. A gente sempre começa pela menor dose que a gente consiga colocar aquela paciente em equilíbrio. Às vezes você tem que aumentar um, ou tem que aumentar outro, tá sangrando, tá assim, tá assim. Aí você vai dosando de acordo com cada paciente. E por isso aí que é bom a via transdérmica, porque assim, ó, diferente do comprimido, né? Chega lá na farmácia, a mesma dosagem para todo mundo. Não, você vai montar individualizado para cada paciente, De acordo com os né? exames também. De E as acordo com os queixas. exames, de acordo com as queixas, né? Por Entendi. mais que tenha assim, tem essa dose, X por quilo de peso, entendeu? Mais uma dose X por quilo de peso, às vezes para uma paciente funciona, às vezes para outra não. Né? Você tem que Uhum. aumentar, tem que diminuir, tá demais, não, tá caindo o meu cabelo, vamos diminuir a dose, né? Tô com muita acne. Então, você tem todo esse equilíbrio para você fazer na paciente, entendeu? Mas Entendi. melhora muito a qualidade de vida da paciente quando você entra com a terapia de reposição hormonal. Quais são os quadros mais comuns, assim, que você atende no consultório de queixa clínica, doutora? Para as pessoas ficarem, assim, atentas. Depressão, desânimo, o paciente fala assim, doutora, eu tô preguiçosa, eu não tenho ânimo, eu tô matriculado na academia, mas eu não tenho ânimo para ir para academia, entendeu? Eu tô esquecida demais, dor articular, a testosterona baixa, a pessoa tem dor articular, né? É, libido, Zero. normalmente, zero, né? Enfim, e aí com o tempo só vai agravando. As pessoas acham, muitas vezes falam assim, não, eu não preciso repor hormônio, porque eu não estou tendo onda de calor. Algumas pacientes não têm onda de calor. Acho que o fogacho, né? O famoso fogacho, O é isso? fogacho é o que mais leva a paciente no consultório. Mas assim, é o que mais incomoda de imediato a paciente, porque o calor é insuportável. Mas em termos de gravidade, consequência para a vida dela, é o que menos traz consequência para a vida dela. Entendeu? Porque tem um incômodo, né? Mas assim, o ressecamento da pele só vai piorando, né? O estrogênio, ele leva o cálcio para o osso, né? Ele fixa o cálcio no osso. Então, se você não tem o estrogênio, vai ficar predisposto à osteoporose. Quando a mulher entra nessa fase do climatério, ela começa a perder a proteção cardiovascular que ela tem por causa do estrogênio. Então, a mulher, até antes dela entrar na menopausa, ela pouco infarta, né? E depois dessa fase, né, ela aumenta o risco dela de infarto, Nossa. né, de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque ela perde a proteção estrogênica que ela tem. Então, dobra, né, em relação ao homem, né? Porque o homem tem uma chance muito maior de ter doenças cardiovasculares, e quando a mulher entra, ela dobra a chance do homem. Uhum. E E, assim, não, você ia falar, pode concluir. não, e com sintomas muitas vezes vagos, que às vezes não é diagnosticado. A mulher chega no pronto-socorro, às vezes, com sintomas vagos, entendeu? E está infartando. Então a mulher passa a morrer muito mais por causa disso. Tem que fazer Não, uma não é investigação, feito né? diagnóstico. Não faz uma investigação maior. E assim, doutora, a gente faz uma dúvida de uma seguidora minha, que a gente faz essa reposição só para quem já está no climatério, na menopausa, ou uma mulher, por exemplo, de 36 anos, que pode ser candidata a fazer reposição hormonal. Como que funciona? Não, assim, teoricamente, depois que ela entra nessa fase mesmo do climatério. Às vezes, paciente de 30 e poucos anos pode ter algumas alterações? Pode. Às vezes ela tem alteração da testosterona, principalmente. Às vezes ela começa já por volta dos 40 anos a diminuir a progesterona dela. Então começa a ter irregularidade menstrual. Não precisa, às vezes, você fazer a reposição com os 3 hormônios, estrogênio, progesterona e testosterona. Mas, às vezes, você já tem que dar uma progesterona para poder melhorar o ciclo menstrual dela, né? E aí, vai depender, né? Em média, a menopausa ocorre por volta de 48 anos na brasileira. Algumas pacientes um pouco antes, algumas pacientes um pouco depois, né? Mas os sintomas, às vezes, precedem a menopausa, né? Porque a menopausa é a última menstruação. Então, o Uhum. diagnóstico que a gente faz retrógrado, né? Você ficou um ano sem menstruar, aí eu falo assim, ó,
eu menstruei a última vez há 1 ano atrás, que foi a minha menopausa. Uhum. Né? Então, você só faz diagnóstico de menopausa quando você fica 1 ano sem menstruar. Menopausa é uma data, né? Um marco. Né? Certo. Antes disso é climatério. Antes e depois é climatério. Entendi. Entendeu? Até os 65 anos a gente fala em climatério. Né? Ah, Então, tá. assim, por volta de 40 a 65 anos, a gente fala que a mulher está no climatério. Não necessariamente já entrou na menopausa. Né? Entendi. Quando ela, então tem a pré-menopausa, climatéria, fase climatérica, pré-menopausa e pós-menopausa. Entendeu? Entendi. E os sintomas de ressecamento, né, a osteoporose, cognição, a mulher começa a ter muito mais Alzheimer nessa fase, né? Por quê? Por causa da falta de estrogênio, entendeu? Não dorme direito, A né? Por insônia causa acho que dos deve ser hormônios. campeã. Chega assim, 3 horas da manhã, acorda, entendeu? Além das ondas de calor, que são maiores, são mais frequentes à noite, já acorda a mulher. Né? E aí, É uma mulher sem qualidade de vida, doutora. sem qualidade de vida. Aí junta, que eles falam a síndrome do ninho vazio, né? Normalmente os filhos estão saindo de casa. Como a libido está ruim, às vezes começa a ter crise no casamento. Né? Às vezes se separa, porque ela está ali, o marido quer ter relação. Ela não Tá todo vai ter gás. relação. Ela fala assim: não, eu não quero isso para mim, não quero sentir dor. Gente, sentir dor é terrível. Entendeu? E muitas vezes a paciente fala assim: ai, doutora, eu não vou repor hormônio, não, porque eu nem tenho parceiro. Eu falo, mas tem que ter tesão para a vida, né? Para Quer poder acordar de dia, viver. querer viver, né? Exatamente. E assim, muitas vezes as pacientes. Tem paciente que chega assim pra gente e fala assim: doutora, eu não sabia se eu procurava um ginecologista, um psiquiatra, um psicólogo, porque eu acho que eu tô ficando louca. Entendeu? E aí, o que acontece? É muito, muito cruel com a mulher, né? Que a mulher está em plena atividade, né? Antigamente, uma mulher de 40 anos era uma mulher velha. Hoje em dia, uma mulher de Hoje 60 anos está em plena atividade, né? Então, assim, tem que dar uma qualidade de vida para essa mulher, né? é isso mesmo. E a gente tem que amparar. Eu acho que assim, que a gente tem que amparar essas mulheres que elas estão muito desamparadas, né? Barra no preconceito, às vezes. E não vai, não. Tem estudante de medicina que às vezes eu sou contra a reposição hormonal. Mas por quê? E a gente, médico, tem que parar. Gente, médico não, acho que todo mundo tinha que parar com isso. Se você não sabe, se você nunca estudou, não emite opinião. Né? A pessoa às vezes vira para mim e fala assim: o que você acha do ozônio? Eu falo, não acho nada, eu nunca estudei ozônio. Não sei te dizer. Posso te encaminhar para uma pessoa que trabalha com ozônio, que eu confio, e que ela vai te dizer se serve. Agora, eu não sei indicar ozônio. Mas eu não posso falar que pelo fato de eu não estudar ozônio, que aquilo ali é charlatanismo, que não eu nunca estudei. É isso Entendeu? mesmo. E a E gente é um vê exercício muita gente. difícil. E a É que às vezes. gente. Pode falar. E assim, a gente vai aprendendo isso, né? Não estou falando que minha vida inteira eu fiz isso. Também não. Já fui muito prepotente de falar, não. Hoje em dia, uma coisa que eu falo com naturalidade. Olha, eu não sei, eu vou me informar, eu vou procurar. Não acho que é feio a gente falar com o paciente que a gente não sabe, né? E parece que aquele negócio em médico tem que saber tudo. Não, não tem que saber, não. Não sei, eu vou ter que procurar, vou estudar, vou saber, né? E todo dia paciente chega com uma novidade no consultório que eu não sei, É que eu vou, isso mesmo. que eu vou olhar o que que é. E eu confio muito mais nos que dizem que não sabe, que vão estudar, do que aqueles que já vêm com a resposta pronta, né? Porque aconteceu isso, na verdade, com uma dos meus pacientes. Ela chegou para mim com alguns desses sintomas que você falou, só que ela já vinha de um médico que tem essa abordagem de olhar, olhou todos os exames dela. Só que ele não explicou direito, porque tem isso, você tem que acolher o paciente e explicar o que vai acontecer. Né? Explicar de fato o que está acontecendo, casar com seus sintomas e falar quais são os tratamentos que tem disponível. Então, acho que ele não fez direito isso. E aí, depois ela ficou em dúvida sobre o tratamento que ele pediu, né? Que ele repôs para ela. Ela chegou num outro profissional e o profissional falou
que não era legal fazer o tratamento, a reposição, porque tinha riscos e tal. E ela ficou bem chateada, minha paciente, com o médico, porque ele não explicou direito. Enfim, aí eu entendi que foi ali um cruzamento de informação, e aí, por conta disso também, eu fiquei mais instigada a gente falar sobre isso. Porque tem ainda a desinformação. E quando é o profissional que sofre com a desinformação, é pior, porque você chega e você pode acabar alarmando o paciente, né? O seu cliente. É bem complicado. Tem muita paciente que não aceita a reposição hormonal ainda, porque alguém falou com ela, um profissional falou com ela para não fazer, entendeu? Às vezes o paciente fala assim, não, eu tenho um nódulo na mama, não posso fazer. Mas quem foi que te falou que você não pode fazer? Não, o médico falou comigo que eu não posso fazer reposição hormonal. Então, assim, a gente vê pacientes, às vezes, preocupados em não fazer a reposição hormonal, preocupados com o câncer. São pacientes que estão ali, ó, sedentários, obesos, Comendo muito bebendo, açúcar. fumando, entendeu? E que esses sim são fatores para câncer de mama. Porque o câncer de mama, pouca coisa dele é hereditário. A maioria dele é por estilo de vida, né? E as pessoas não abrem a cabeça para isso, É né? verdade. Por isso que a gente tem que falar. Eu adoro o seu perfil porque você tá lá desmistificando muita coisa, falando, né, um pouquinho sobre a sua visão, conciliando com o estilo de vida, para as pessoas saberem que tem um outro caminho, né? Também acho que essa geração da minha mãe, por exemplo, é uma geração que foi meio não estava vivendo esse boom de informações, essa coisa de poder procurar um profissional via internet. Hoje a gente tem isso, né? Porque eu não tenho alguém para mandar por aqui por perto de mim, mas eu tenho você. Então agora eu vou encaminhar paciente, mamãe, já estou aqui organizando com ela para ela passar com você. Porque assim, minha mãe já está no climatério há um tempo, todo médico ela vai dizer que está tudo bem com os hormônios dela, tá tudo certo, não precisa fazer nada. E eu vejo nela as coisas acontecendo. Então, por conta disso, de ter dentro de casa, que eu falo, vou estudar isso aqui para ajudar minha mãe, porque senão não vai acontecer Porque nunca. ainda tem profissionais que acham que repor hormônio é tratar sintoma. E não é, né? Vai muito além, né? Porque às vezes o paciente não tem queixa, e o paciente chega no consultório e não tem queixa. Aí você vai olhar assim, uai, mas você não tá achando que a sua vagina tá seca? Ah, tá, anotei. Isso é a Escape pele. urinário. É. Você não tá perdendo. Ai, tô perdendo urina, doutora. Então, assim, se você, às vezes você fala assim, tá tudo bem, tá? E o sono? Ah, não, não durmo bem. E a memória? Doutor, eu ando esquecida de um tanto. Quer dizer, não tá bem, né? Mas Você foi está fazendo atividade física? Ai, doutora, eu não tenho ânimo, não tenho disposição para fazer. muita dor depois do Muita treino, não dor. recupera bem. Exatamente. É isso mesmo, doutora, que a gente escuta muito. Mas e que bom que a gente está aqui trazendo informação. Doutora, outra dúvida, acho que ficou claro essa parte aí, acho que deu para entender bastante essa coisa do climatério, da menopausa e da necessidade de reposição quando há os sintomas. Eu acho que a gente conseguiu entender. E que cada caso precisa ser avaliado a cada caso, Quando né? há o sintoma, não. A gente tem que tratar sempre. Ah, tem que tratar sempre, tá? Desculpa. Só quando não tem, quando tem contraindicação que você não trata, né? Tá. E qual que é a diferença, assim, da sua consulta presencial e online, assim, essa questão da reposição hormonal? A senhora atende normalmente online, consegue fazer as prescrições, dá tudo certo também. O que limita é que a gente não consegue examinar o paciente, né? Isso aí realmente na ginecologia é muito limitante. Mas o que acontece? Às vezes a paciente que procura a gente, principalmente online, né? São essas pacientes que já estão com os exames na mão, né? Que já passou por um profissional, tem preventivo, tem mamografia. Aí você vai escutar as queixas do paciente, ver que ela. Aí você vai tratar baseado naquilo, tá? Mas assim, quando tem oportunidade, às vezes uma paciente aqui perto, por exemplo, ela faz uma consulta online e num segundo tempo ela faz a consulta presencial para eu poder examinar, né? Uhum. Algumas situações, por exemplo, em Palmas, né? Que eu tenho algumas pacientes que são de Palmas. Às vezes a gente encaminha para um colega examinar, né? O colega dá esse respaldo para gente, ó, tá assim, tá assado. Então a gente tem essa noção e a gente consegue tratar. O ideal seria a gente examinar a paciente, lógico, né? Uhum. Porque acho que nada também substitui a gente colocar a mão no paciente, né? Examinar o paciente, né? Isso é Com muito certeza. importante. Com certeza, mas eu acho que essa combinação assim de passar no médico antes, por exemplo, eu passei recente na ginecologista, ela viu meus exames de imagem, tudo está tudo bem.
Então, agora, se eu quiser fazer uma avaliação com você, eu posso ir, porque eu sei que aqui ela já me avaliou de pertinho, a gente vai ver outras coisas com você. É uma opção também, né? Sim. Doutora, a senhora pode falar um pouquinho sobre os diferentes contraceptivos, o oral, o DIU? Uma seguidora também pediu para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre o DIU de cobre, Mirena, qual que é o mais indicado para qual caso? Você pode falar um pouquinho? Posso sim. Então, primeira coisa, anticoncepcional oral comprimido não eu não gosto de hormônio por via oral, né? É uma via que tem a primeira passagem pelo fígado, é uma via que é mais trombogênica, e aí a gente vê as pacientes, às vezes, com medo da reposição hormonal, mas às vezes começou a tomar hormônio, começou a tomar anticoncepcional lá com 13 anos, já foi prescrito um anticoncepcional para ela, E e ela não para. usou anticoncepcional a vida inteira, né? Então, assim, via oral, às vezes eu prescrevo assim, tá com sangramento, 2, 3 meses, mas não é uma coisa assim que eu uso De para paciente para rotina. fazer o uso contínuo, não, tá? Quando você sai da via oral, aí já facilita. A injeção é legal, né? Tem a injeção que você toma mensal, tem a injeção que você toma trimestral. Aí a gente vai ter que conversar com a paciente, saber qual que é o desejo reprodutivo dela. Eu pretendo engravidar daqui 10 anos. Tem sentido essa paciente ficar tomando injeção todo mês se ela está programando uma gravidez para daqui 10 anos? Então é melhor a gente colocar um DIU, por exemplo, de que dura 10 anos, né? O DIU, tem o DIU de prata, o DIU de cobre e o DIU medicado. O DIU de prata e o DIU de cobre não tem hormônio. Qual que é a diferença? O DIU de cobre, ele aumenta o fluxo menstrual e aumenta a cólica menstrual. Então, o paciente que já tem um fluxo aumentado ou que tem muita cólica na menstruação, você não consegue, não coloca o DIU de cobre, porque ela vai piorar esses sintomas e às vezes ela não vai tolerar o DIU, né? O DIU de prata, ele tem um pouco de cobre também, e ele vem com essa proposta de não alterar o fluxo menstrual nem a cólica. E os DIUs medicados, né, que são os DIUs com progesterona, são os DIUs que a gente usa para suspender a menstruação. Qual a paciente que a gente usa o DIU medicado? Paciente que tem muita cólica, paciente que sangra muito, né? A TPM costuma não melhorar muito os sintomas da TPM, né? Porque, na realidade, não ocorre uma inibição da ovulação. Vai ovular do mesmo jeito. E daí, falei da injeção, DIU, tem o implante que coloca no braço, que dura 3 anos. Tem um anel vaginal, que você coloca na vagina, deixa 28 dias. Tinha um comprimido vaginal também, só que as pacientes não estão encontrando, né? Que era igual o comprimido via oral, em vez de você tomar, você introduz na vagina. Tem um adesivo que você coloca e troca uma vez por semana, cola na pele e troca uma vez por semana, que às vezes fica chato você usar ali, porque fica aparecendo, né? Põe num lugar, põe no outro, mas assim, o método é um bom método também. Uhum. E tem o que a gente tem de mais novo hoje no mercado, são os implantes hormonais, né? Que a gente coloca na região glútea, né? No bumbum, e que dura, em média, tem de 6 meses e tem de 1 ano, né? Que também são muito usados os casos para tratar patologia, principalmente a endometriose, né? Que a paciente com endometriose ela tem muita dor, né? E os implantes hormonais, eles melhoram muito essas dores da paciente e a qualidade de vida, né? E para TPM também. Paciente que tem muita TPM, você entra com um implante desse aí. Porque, outro dia eu estava numa live com uma professora e ela falou comigo assim, eu fico 15 dias por mês passando mal. Nossa. Eu tenho diarreia, eu tenho dor de barriga, eu tenho cólica, eu tenho enxaqueca. Gente, não é normal, né? Você tem que melhorar isso aí para você poder dar uma qualidade de vida para a mulher. Né? Aquela mulher que tem endometriose, que todo mês vai parar no pronto-socorro com cólica. E que até o pessoal do pronto-socorro já conhece a pessoa e fala assim, já vem aquela pessoa da piti, né? Porque ninguém entende a dor do outro.
É isso né? E mesmo. são outros pacientes assim que a gente tem que acolher também e tem que tentar resolver isso aí. E às vezes a gente resolve a endometriose só por mudança de estilo de vida, melhorando a alimentação, fazendo atividade física, entendeu? Porque às vezes, por o tratamento ser caro, às vezes a paciente não consegue arcar com o tratamento, mas ela melhorando a alimentação dela, principalmente, Perdendo peso, né? ela melhora, É isso entendeu? mesmo. Melhora muito. No caso, o implante seria a gestrinona, Um dos implantes é a gestrinona, que é né? o polêmico aí, né? Você comenta um pouco da polêmica da gestrinona? Qual que é a O polêmica? problema da gestrinona, gestrinona, gestrinona e tal e tal. O problema não é a gestrinona. A gestrinona é uma droga excelente. O problema é o uso inadequado da gestrinona, né? Como tudo na vida, né? Tem indicação e tem contraindicação. Então, a gestrinona, ela começou a ser usada indevidamente para fins estéticos. Por quê? Porque a gestrinona, ela vai diminuir o SHBG, que é uma proteína que se liga à nossa testosterona. Então, por exemplo, esses pacientes que usam anticoncepcional, você tira o anticoncepcional e coloca a gestrinona nela, melhora muito, né? Porque ela mesmo ela tendo testosterona normal, ela não conseguia usar. Então, ela tinha libido baixa, é aquela paciente que vai para academia, não consegue ganhar massa muscular, mesmo ela fazendo a coisa certinha. Então, aí as pacientes começavam a ganhar massa muscular, porque aumenta a testosterona livre. Não aumenta a testosterona total, aumenta a testosterona livre. E daí começaram a usar indevidamente em academia, clínica de estética, começou a aparecer, começaram a chamar de chip da É o chip da beleza. beleza. Você sabe que começou com a Hebe, né? Ela foi uma das Sim, primeiras a sim. utilizar. E foi ela que colocou. Ela falava que ela usava chip. Né? Ela não É. falava chip da beleza, ela falava que ela usava um chip. E aí coincidiu que uma artista famosa aí começou a usar, e aí ela mudou a composição corporal dela, né? E aí ficou chip da beleza. Agora, tem que ser pacientes muito selecionadas para a gente poder usar também. E muitas vezes o que chega no consultório da gente, paciente acima do peso, né, com síndrome metabólica, e fala assim, doutora, eu quero colocar o chip da beleza. Eu falo assim, ó, Achando que é o salvador da pátria. porque os pacientes, a gente, de um modo geral, a gente quer um remédio que resolva o problema para a gente não precisar ter trabalho, né? O cérebro da gente é bem preguiçoso, né? Ele quer, o paciente, ele não quer ter o trabalho de emagrecer, ele quer uma droga, quer uma coisa para É ser ser emagrecido, emagrecido. né? Então chega no consultório e fala assim, ó, lamento informar, mas se eu colocar a gestrinona em você, você vai engordar. Ah, mas como assim? Que a gestrinona, ela tem que ser pacientes que têm um bom perfil para usar, não é qualquer paciente que pode usar, entendeu? Tem os efeitos colaterais da gestrinona, né? Por ela aumentar essa testosterona livre, tem a parte de ganhar massa muscular em quem faz musculação, né? Diminui celulite, flacidez em quem tem um bom estilo de vida, que faz uma alimentação adequada, que faz uma musculação, vai melhorar? Vai melhorar. Agora, aquela paciente vai também, tem os efeitos colaterais, né? Que é o aumento da oleosidade da pele, com isso pode ter queda de cabelo, aparecimento de pelo, né? Principalmente na região do rosto, né? Pode ter alteração do timbre de voz. Então, assim, como é que uma paciente chega no consultório querendo colocar um chip da beleza e você taca lá um chip da beleza nela e ela volta um mês depois, mas doutora, meu rosto como é que tá cheio de espinha, Botou um entendeu? dragão. Então, assim, é uma droga muito boa, mas não é qualquer paciente que pode usar. São Tem pacientes indicação. selecionadas. Entendi. E a gente vê, assim, né? O que a gente vê? Muitos profissionais que estão usando, que estão colocando implante aí, por exemplo, às vezes não são ginecologistas, não são endocrinologistas, às vezes, não sabe? Você não sabe nem qual que é a formação e está usando o implante. Mas a gente vê, assim, a gente tem grupos, assim, a gente vê que ele não sabe. Então, assim, e olha que eu faço curso de hormônio, eu faço curso de hormônio e Tá sempre se apanho todos atualizando, os né? dias. Eu apanho todos os dias no consultório para poder manejar essas pacientes.
E a pessoa que não tem um entendimento para aquilo? Então, Imagina. assim, vai ter problema. Porque a gente colocando, ó, eu tô com uma paciente no consultório, tem 6 meses que eu coloquei um DIU nela, um DIU desses medicados. Ela não para de sangrar. Eu já fiz tudo. Então, essa paciente, eu falei com ela, a última vez eu passei uma medicação para ela e falei assim, última chance para você ficar com esse DIU, porque se não resolver, vou ter que tirar o DIU, entendeu? Então, assim, cada paciente é individual, né? Então, a gente fala assim, esse DIU aqui você não vai menstruar. Tem paciente que menstrua todo mês, entendeu? Então, assim, tem que manejar muito bem essa paciente, né? Não é... É hormônio, né? Tem benefícios, mas tem malefícios também, né? E o uso indiscriminado, o uso errado do hormônio é que é o problema. O uso banal, né? Entendeu? Eu acho que É, banalizaram isso mesmo, só em busca da coisa estética. Às vezes eu atendo paciente que chega com excesso de peso e já tentou fazer dieta várias vezes e chega achando que é os hormônios que é o problema. Né? Fala, eu acho que minha tireoide, eu tenho um problema na tireoide, eu não consigo emagrecer. Aí eu faço a anamnese, vou vendo, eu já fico assim, ó, eu acho que não é hormônio não, mas bora pedir aqui um check-up, aí eu faço. Quando vem, assim, claro que eu não sou a melhor pessoa para avaliar, mas eu vejo que tá tudo dentro da normalidade, que o problema da pessoa, de fato, é o hábito, é a disciplina, é a alimentação. Aí, quando ela recebe esse checkmate, assim, fala, olha, tá favorável aí para ti, foca na alimentação, aí ela fala, poxa, agora não tem jeito, agora eu vou ter que fazer porque o problema não é o hormônio, né? E mesmo que fosse, não teria o que quantas fazer. ultrassons de tireoide eu fiz? Falei assim, não, tem um problema na minha tireoide. Tem que ter um problema na minha tireoide, entendeu? Que eu não consigo, tô E bebendo cerveja todo final de semana e a tireoide tô também. mas sabe o que que é que a pessoa fala? Fala assim, mas eu sempre tomei cerveja, mas chega uma hora que não dá mais, né? Mas eu sempre comi isso. Sim, mas vai chegar uma hora que seu organismo não aguenta mais. Não Sua aguenta. insulina, seu pâncreas cansa de produzir insulina para poder, né, tratar É. aquilo ali. Então é isso que às vezes é difícil. E para mim era difícil entender isso também. Como é que eu sempre bebi minha vida inteira, né? Eu tomei cerveja minha vida inteira, comia errado minha vida inteira, né? Mas eu, assim, eu não tinha, assim, compulsão alimentar. Eu comia errado, né? Eu tomava cerveja, eu era sedentária. Beliscava. É aquele belisca. Eu nunca fui, assim, de comer muito. Comia tudo errado, né? E aí, não tem jeito, né? O estilo de vida, a conta Tem, chega. é a base, né? Eu sempre falo que o perfil hormonal da gente ele pode ajudar bastante, mas se você não fizer a base, de nada vai adiantar, né? Quer fazer Pois é, e às academia, fazer vezes o alimentação. perfil hormonal tá alterado pela obesidade. É, uma insulina de 25, né? Tá tudo alterado porque a alimentação tá Exatamente. ruim. É isso mesmo. Doutora, deixa eu ver se a gente já falou de tudo que eu anotei aqui. A gente já falou sobre a polêmica do chip da beleza. Assim, então, para quem não treina e não faz dieta, você tem aí um pouco mais de parcimônia na hora de indicar reposição hormonal. É isso? Não, não é que eu não reponha hormônio, eu reponho hormônio, tá? Mas eu falo com a paciente, você não vai ter os benefícios que você poderia ter com o hormônio se você não preparar o seu terreno. Não adianta, é que eu falo assim, ó, se você joga uma semente no asfalto, ela não vai germinar, né? Então, assim, você tem que preparar o terreno para poder aquele hormônio ali ter um efeito ótimo, porque senão não consegue, né? Se você começa a dar o hormônio, por exemplo, ela começa a aromatizar aquele hormônio ali, e o hormônio, em vez de fazer bem, ele vai piorar, Piorar, né? né? Agora, tem algumas drogas, por exemplo, a gestrinona, né? Paciente que está muito acima do peso, você não coloca, De jeito né? nenhum. Porque no climatério a gente usa a gestrinona para proteção de massa óssea e massa muscular, né? Que é super importante, né? Que eu falo com as pacientes. A poupança que a gente tem que fazer é construir músculo. Porque Não gordura. na velhice a gente precisa de músculo, né? Porque o idoso cai por quê? Não tem equilíbrio por quê? Porque ele não tem músculo. Fora que, né, o músculo é o que tem mais receptores de insulina, né? Se você não tem músculo, sua resistência insulínica vai aparecer. É isso mesmo. E a gente começa a trocar, né, músculo por gordura, né?
E não é uma troca boa, né? É, a gente perde o músculo e ganha gordura consideravelmente. E aí não Exatamente. ganha músculo, né? Até mesmo quando a gente treina, a gente vê essas mulheres de 45, 50 anos treinando, mas provavelmente por ter ali um desbalanço não consegue evoluir em massa muscular, provavelmente porque a composição dos hormônios não é a melhor, né, doutora? Tem isso E a também. alimentação também, né, Lívia? Sim, Alimentação sim, com também. proteína, que é o que todo mundo detesta comer depois dos 40 anos, mulher não quer comer proteína, aí tem que colocar suplemento, enfim. Só pra gente Exatamente. fazer aqui E é difícil, né, comer a proteína, né? sim, sim, E ter olha, apetite pra proteína. eu como praticamente carne e ovo e eu não bato a minha meta de proteína por Uhum. dia, É né? E difícil. para mim, Você usa o- whey, alguma coisa? então, eu tô tentando o whey, mas o whey para mim é difícil de Eu não descer. suporto, eu não Eu, gosto, né? não. Agora eu tô assim, eu tô variando o ovo, porque eu acho o ovo mais fácil de comer, entendeu? Aham. Faz E eu o sempre melé. fui carnívora, né? Eu sempre falava assim, eu Uhum. sou carnívora, sou carnívora. Mas vai comer Mas a assim, quantidade que deve pra ver se vai. Não vai. aí o meu amigo ontem preocupado se ele não ia lesar o rim dele. Mas não Se ele lesa souber não. que o principal problema dos rins é o açúcar, né? Ele Pois parava, é. ele não teria medo. Mas assim, doutora, só fazendo um paralelo aqui sobre essa coisa dos anticoncepcionais, que às vezes chega e a gente fazer um paralelo com o emagrecimento, né? Que o problema do anticoncepcional oral tem outro, na verdade, eu quero me perguntar se tem Ele outro aumenta a que resistência insulínica, né? O anticoncepcional também oral. Aumenta a resistência e, insulínica. e aumenta o SHBG, que acaba diminuindo também a testosterona. E aí, por Testosterona isso livre. que a mulher tem dificuldade de ganhar massa muscular. E se você tem dificuldade de ganhar massa muscular, automaticamente você vai ter dificuldade de emagrecer. Porque aumentar o metabolismo é justamente aumentar a sua massa muscular, porque é difícil para o corpo manter músculo. Então, às vezes, a mulher chega Exatamente. fazendo uso de anticoncepcional oral e quer evoluir muito bem, ela não vai conseguir, né? Então, é por isso É. que a gente precisa saber desses outros métodos contraceptivos Tira, também. sai da via oral, vai para a via transdérmica, pode ser injeção, pode ser o DIU. Às vezes a paciente fala assim, não, eu quero engravidar o ano que vem, né? Não vale a pena você colocar um DIU, né? Uhum. Financeiramente não compensa. Então, vai lá para o anel vaginal, o adesivo, ou mesmo a injeção mensal, É isso entendeu? mesmo, tem outro caminho, né? Eu queria que outras. A gente vai fazer algumas lives, doutora. Eu fiz com você agora, na outra semana eu vou fazer com personal, depois eu quero fazer com uma psiquiatra também, porque é para as pessoas entenderem que o tratamento de alguém no emagrecimento, ele não é, né, não é só com profissional, é multiprofissional. Então, o Multiprofissional. personal ele precisa ter esse entendimento, porque às vezes ele tá lá colocando no quente na cliente dele. Ela diz que está fazendo dieta e ela não está evoluindo. Ele acha o quê? O problema é na dieta, ela não está evoluindo, está treinando. E o perfil hormonal? Se ele não tem noção disso, né, ele não consegue também orientar ela ali para o melhor caminho. Então, eu acho que é um conhecimento que a gente precisa de fato compartilhar, né? Tem que ter. Exatamente. Tem que ter essa noção. Doutora, a gente está quase chegando já em 8 horas, já vai bater 1 hora de live. Eu só queria finalizar com uma perguntinha que uma seguidora também mandou, que era para a senhora falar um pouquinho sobre essa coisa do sabonete íntimo. A gente precisa usar sabonete íntimo? Não precisa? É indicado? Você fala um pouquinho sobre isso? Ó, necessidade a gente não tem, né? A nossa região íntima, ela é autolimpante, né? Você não tem necessidade de ficar esfregando sabonete ali. Se você começa a usar muito sabonete, você vai tirar a sua proteção natural. Às vezes tem paciente que chega no consultório, candidíase de repetição, candidíase vulvar, né? Às vezes não é nem vaginal, candidíase vulvar. É o quê? Excesso de sabonete. Se você ficar lavando demais ali, não vai resolver. Então, foca na alimentação. Nossos odores vão depender daquilo que a gente come. O meu cabelo eu lavo só com água, tem mais de 2 anos, Ah, é? entendeu? Tem uma Nutri também de São Paulo que ela faz isso, ela só lava com água. A Só lavo com Thaís, água. Melhorou muito a qualidade do meu cabelo, entendeu? Lavo assim, com shampoo, quando eu no pinto, quando salão. eu vou no salão fazer alguma coisa. Mas no dia a dia é água, lavo todos os dias. Então, esse lance da gente ficar esfregando sabonete, Não não, precisa, não então, precisa. né? Então E o tá. que eu falo com a paciente é o seguinte: passa o sabonete na mão, quer usar o sabonete, passa o sabonete na mão e passa na região íntima. Não fique esfregando sabonete ali, que você vai tirar a sua proteção
natural ali da É. vagina. Que tem também uma microbiota ali também, né? Tem uma composição de bactérias boas que precisa estar ali, então não precisa estar ali O limpando que você tanto. tem que fazer é cuidar da sua alimentação, porque o que vai determinar o equilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins, tanto no intestino como na vagina, é o que você come, É isso mesmo. né? Então, se Quem tem muita candidíase de repetição e adora um açúcar aí tem que ficar ligado, né, doutora? exatamente, né? Chega paciente do consultório, você fala assim, todo creme que você vai passar para ela já usou. Você fala assim, não, eu não tem como eu passar outra coisa, não tem creme limitante, entendeu? Se você não melhorar, eu estou tratando a candidíase porque ela está de repetição, mas se você não for lá na base, não vai resolver, Que é a alimentação, que é a né? A gente alimentação. não tem para onde a gente fugir. Por isso que todo médico precisa se apoderar desse conhecimento para orientar melhor os seus pacientes, entender a importância da massa muscular, colocar e incentivar eles a fazer a musculação, né, doutor? Independente da idade. E o que a gente vê muito paciente falando assim, você está fazendo alguma atividade física? Ah, eu tô andando, tô fazendo caminhada. Caminhada, adoro caminhada. Não é que é ruim a caminhada, né? Mas a pessoa precisa de músculo. Para construir músculo, ela Precisa tem que de treino. fazer atividade de força, né? CrossFit, musculação. Não sei nem como é que funciona CrossFit. Eu sei que você faz CrossFit, né? É bom demais, doutora. Você só precisa ir numa aula que depois você não vai. Não, meu personal fala que eu sou muito estabanada, que se eu for numa aula, na primeira aula eu vou me lesar inteira. Então eu nem Você vou. perde a coluna. Ele fala, você é muito estabanada, não vai não. Tem uma galerinha boa aqui que gosta de CrossFit também. A gente gosta bastante, é muito legal. Mas eu não sei nem como é que funciona, não. Tem que fazer Aliás, uma aula experimental. não, eu na academia eu falo que eu sou analfabeto. Se não tiver o personal, eu não sei treinar. Eu sou Uhum. personal dependente. Mas é o correto, né? Eu sempre falo que os melhores resultados você tem quando você faz o acompanhamento, porque a gente, naturalmente, a gente foge da dor, né? Então ninguém vai até o seu máximo no treino, ninguém pega carga. Se a gente puder, a gente fica aqui na repetição anterior, a gente não coloca No carga. Então, conforto, né? exatamente. Então, ter alguém ali é de fato imprescindível para você conseguir evoluir. Doutora, estão falando aqui, que bom ouvir isso, doutora, que na velhice precisamos de músculo. A Sandra é minha paciente, ela passou comigo esse final de semana e ela sabe que ela tem que colocar, a personal dela coloca no quente ela pra E... pegar. Mas no carb, né? A gente queima músculo, né? Não Ah, contrai músculo, né? a gente quase não falou de low carb, que a gente pode marcar uma outra live outro dia para falar de low carb. Eu gosto muito de indicar low carb para paciente na idade de 40, 50 anos que não é tão ativo, né? Porque assim, ó, o metabolismo já não tá daquele legal, né? Já tem esse desbalanço hormonal. Você ainda vai colocar um montão de carboidrato para o paciente comer, não vai dar certo. Nem em pessoas muito jovens que não são tão ativas não dá, né? Então é uma estratégia que eu gosto bastante para alguns pacientes aí a partir dos 40, eu acho que é bem legal indicar. E eu sei que você faz low carb, né? É fiel. Você não come Faço nenhuma local. besteirinha, doutora? Tipo Não, fora? Você como. não. Você gosta da besteirinha também, né? Todo mundo gosta, né? Você Todo precisa mundo gosta. conhecer a Lara Nesteruk. Como que você não conhece a Lara Nesteruk? Não, Você não vai. conheço. Eu acho, agora você falando assim, eu acho que eu já vi alguma coisa dela assim. Tá, depois eu Eu vou. acho que sim. Ela foi uma das nutris que difundiu de fato o conhecimento de low carb. O Doutor Souto já tinha o blog, já, né, todo construído lá. Mas aí foi com ela que ela conseguiu aprender tudo aquilo com ele. Enfim, fizeram uma parceria lá no início da carreira dela e ela difundiu o low carb para o Brasil todo. E eu só tô aqui por conta dela, né? Porque eu conheci através dela. Então vale muito a pena você conhecer ela também. Fica a dica aí. Mas eu Ó, acho que eu conheço sim. É porque é muita gente, né? muita gente. Você É deve muita conhecer. gente e ao mesmo tempo o nosso universo ainda é pequeno, É verdade, é isso né? mesmo. É Mas isso nós estamos mesmo. crescendo, estamos Então, crescendo. eu tô doida pra ir em setembro no Brasil Low Carb. Eu ia ano passado, só que mudou de data, depois eu não Eu consegui ir. Mas fui. agora, esse ano, eu quero ir demais. Se você for, a gente vai se Eu encontrar fui e lá. já fiz a minha inscrição para o próximo. Eu já fiz. Ah, tá. Eu fiz também, eu já tô pagando. Só que aí eu quero saber se eu vou conseguir ir em setembro, porque eu vou casar em agosto. Aí a vida vai ficar uma loucura. Eu falo, não, mas vai dar tudo certo. Em setembro eu vou pra Florianópolis encontrar o pessoal Mas lá do grupo. foi muito bom, vale a pena. Vale a E pena, assim, né? nós fizemos 2 encontros bons lá, 2 jantares, né? Um na Uhum. churrascaria, um outro lá Muito, muito legal, assim.
todo mundo ali conversando a mesma língua, né? Né? Exatamente. Que delícia conversar a mesma língua, né, Muito doutora? bom, né? E sentar assim, para ver que não tem conflito, né? Porque às vezes você, ela é médica, tá falando de dieta, ela não tem que falar de dieta, né? Então ali a gente tem um grupo que tem nutricionista, tem educador físico, tem médico de Psiquiatra. todas as especialidades, tá todo mundo ali sentando, conversando, uns tirando dúvida, e é legal, né? Você vê lá assim, o médico pergunta uma coisa, a nutricionista vai lá e ela sabe, ela responde, ou a nutricionista. Então, assim, gente, é troca de informação, né? É isso mesmo. Ninguém é melhor que ninguém, né, sabe tudo, né? A gente É. precisa sempre um do outro, né? É isso mesmo, e é uma característica muito importante, aquele médico que está sempre se atualizando e se permite reconhecer que não sabe. Outro dia eu fiz uma carta para uma paciente, para uma médica de uma paciente minha, porque ela estava fazendo low carb, era um controle ela já vinha diabética já há muito tempo, e aí eu entrei com uma low carb meio radical e tal, e aí eu não sabia se a médica dela ia aprovar, mas aí eu justifiquei, né? Porque a glicemia dela de fato baixou bastante, ela estava super empolgada. E aí a médica dela foi e deu um feedback depois, falando que tinha gostado muito do trabalho e tal, que estava muito correta a conduta, que se ela não seguisse, ela ia ter que aumentar os níveis de insulina. Então é muito legal quando você encontra um médico que tem essa consciência, assim, da alimentação, de que você precisa de fato seguir a alimentação, senão eu vou ter que aumentar a dose do seu medicamento, né? É muito Não tem bacana sentido, né? Não a tem gente sentido. porque para alguns é só aumentar a dose. Ah, a minha glicemia deu 300, então vamos colocar aqui mais umas unidades de insulina para a gente controlar essa doença aí e assim segue. E quando você se permite sair e questionar isso, mas será que está correto? Não tem um outro jeito? Eu acho que isso é muito válido, né? E acho que aconteceu isso para mim, aconteceu com você também, porque eu não venho do berço low carb, né? Eu venho das outras coisas. E Acho hoje que eu todo preciso mundo entra meio filtrar. desconfiado, assim, na low carb, né? É, a Será gente que entra. esse negócio aí, será que não é dieta da proteína, não? E tal. Exatamente, Então a exatamente. Mas gente aí vai. a gente vai estudar, a gente vê que de fato tem um mundo de coisas para estudar. Porque assim, low carb não é uma dietinha da moda, não é só fazer aqui, não é algo simples, né? É um mundo de informação, é uma ciência de fato que a gente precisa adentrar dentro para poder conhecer e melhor orientar. Né? Então é bem legal estar aqui com a senhora agora, com você, quer dizer. Ó, a minha irmã falou assim, ó, doutora, de todos que usei de whey, a marca Dux da Whey Protein é a única que não tem aquele gosto ruim. Eu Eu tô usando gosto. a da Dux também. Você gosta da Dux? Foi até a Josi, que é lá do grupo também, que me Uhum. prescreveu. Eu tô usando um ali, é o melhorzinho que eu já achei também. Até sem sabor eu já comprei e não consegui tomar. Pois é, eu tô sem um sem sabor aqui da Vitafol, não provei ainda, mas o que eu gosto, que eu mais gostei foi o da Best Whey de Banana Cream. Ele é muito, muito bom. Depois eu vou mandar a foto pra você. Ele eu tomo sem problema nenhum, gosto bastante. Ó, a Thaís é lá do grupo também. Ela tá falando que o Water Only é vida. É uma outra marca, eu acho. De whey. Depois a gente pesquisa isso aí. Porque cada um É, tem um que gosta, mas é muito pessoal, né? Essa coisa do whey. Você vai lá, prova. Ai, meu Deus. exatamente. Ó, É, às a vezes eu Mimos. compro, tem que dar para os outros. Meu personal É, é que pega. eu sempre dou pra minha mãe. Eu falo assim, eu tomo metade de um whey, eu levo pra ela. Ela não gosta muito, mas eu sempre falo, você tem que tomar, porque você precisa de proteína, eu sei que você não tá tomando, então toma a metade do meu whey e vamos dividir. A Mimos colocou assim, depois que comecei a usar o Dermacide, nunca mais tive nada. Ela tá falando sobre, acho que sabonete íntimo, né, que ela usou. Uhum. Ah, o seu grupo, o seu povo tá aqui falando, doutora Rita, saudades, adorei, pena que não, vi desde o começo, vai ficar salvo, cara, Kate, vai ficar tudo aqui. A Sandra falou, eu amo malhar, tem um povo aqui que estão se exercitando, tava todo mundo ansioso por essa live. Mas alimentação saudável, menos medicação. É isso aí, é essa que é a nossa bandeira. Comer Comida de direitinho, verdade, diminuir remédio, é né? isso aí. A gente fala, nosso lema é mais tirar a medicação do que colocar a medicação, E só né? usar quando realmente é importante, né, doutora? Não fazer uso Exatamente. indiscriminado, né? Que não é aquela coisa do preconceito. Tem indicação, mas você precisa ser avaliado. Sempre que puder, passa com um profissional de fato indicado, enfim, que vai ser o melhor caminho, né? Tá todo mundo aqui falando que gostou da live, vai ficar salvo Que aí, bom. pessoal.
Doutora, eu acho que a gente conseguiu falar muita coisa aí, muita informação que você compartilhou com a gente. Eu adorei a nossa live. Muito, muito obrigada Também desde gostei já. muito. Obrigada a você. Foi muito bom. Vamos marcar outras aí para a gente falar um pouco mais de low carb, né? Falar um pouco mais, Vamos porque hoje a sim. gente focou um pouco mais nessa questão hormonal, que eu acho que é um tema ainda meio espinhoso para falar, né? Mas a gente precisa falar, né? Senão as Com pessoas certeza. não vão saber. Muito Mulheres obrigada. têm que repor aí para É viver isso bem. aí. Tem que passar com o seu ginecologista, saber da informação, conversar, se ouvir uma opinião, procura outra e assim vai, né? É isso aí. Então tá. Grande Vamos. abraço, Lívia. Foi muito bom. Muito bom também, doutora. Obrigada, boa noite. Boa Fique com noite. Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Tchau, pessoal. gente.